Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tem alguém na escuta e na sala? Preparado para a aula de hoje? Eu sou a professora Francisca Neri, essa é a Francisquinha e nós estamos aqui para trabalhar com vocês com língua portuguesa. E hoje a nossa 20ª aula, certo? Enquanto isso, Francisquinha, descansar. A Francisquinha descansa e a gente trabalha, certo? Então, olha só, nós fechamos a nossa aula passada falando sobre relato pessoal e nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre relato pessoal e vamos dividir em duas partes. Vamos fechar o relato pessoal e depois nós vamos falar sobre segmentação da escrita. Combinado? Não, é um nome grande, né? Então, mas não se preocupe, nós vamos entender direitinho, vamos conversar e aí vocês vão entender melhor o que é segmentar. Então, assim, na aula passada, nós falamos o quê? Que relato pessoal tem suas características, que a narração é breve, precisa ter as consequências, as sequências de fatos, precisa ter espaço, precisa ter tempo, precisa ter aquelas questões de responder aquelas perguntinhas-chave. O que, por quê, como, onde, quando e assim por diante. E apresentar elementos básicos da narrativa. Quais são os elementos básicos da narrativa? Nós também falamos sobre isso. Então, olha só, quem são os elementos básicos da narrativa? Vamos lembrar comigo, quem são eles, certo? Então, quem são? O narrador. Ele é o protagonista, o participante da ação. Então, o que é ser protagonista? É ser o personagem principal, que está na ativa, que está falando sobre a sua história. Então, primeiro é o quê? O narrador. Agora, nós vamos ver mais alguns elementos desse texto. Então, sim, verbos e pronomes, eles precisam estar aqui. Por que eles precisam? Os verbos são as ações. O que você faz? Brinca, corre, pula, dança, canta. E os pronomes, quando você fala principalmente do caso reto. Eu, tu, ele, nós. Mas aqui é predominantemente empregado quem? Na primeira pessoa. Então, assim, vai estar sempre aqui, ó. São os elementos empregados na primeira pessoa. Eu, quando ele fala, eu estava deitado e de repente ouvi um barulho. Então, assim, vai estar na primeira pessoa. Tem também quem? Os verbos, que vai estar no passado. Por quê? Se você está contando uma história, um fato que aconteceu com você, então não é no presente, não é no futuro, porque se não aconteceu ainda, vai estar sempre no passado. Então, olha só, ele vai estar no passado. Quando você fala, eu fui em alguma cidade, eu escalei uma montanha, eu tomei um banho no rio e fui até a cachoeira, então sempre no passado. Então, olha só, por que padrão culto? Por que é um padrão culto da língua? Porque você vai escrever com a ortografia correta, vai empregar o uso correto da língua, vai priorizar, vai estar escrito a ortografia, a escrita, como nós já falamos em outras aulas, certo? E olha só, o lugar é um espaço mágico onde você vai contar. Porque se você conta a tua história e fala, olha, eu estava lá no ponto de ônibus, de repente o ônibus passou, eu fiquei perdida no tempo e no espaço e perdi o ônibus. Então, você tem que enfeitar um pouquinho, você fala que estava lá no ponto, estava um barulho enorme, você não conseguia nem ouvir, de repente, quando você viu, o ônibus tinha passado. Então, olha só, vai priorizar as ações de descrição do lugar. Você vai dizer realmente o que aconteceu, que lugar que era, o que tinha por perto, o que não tinha. Como diz alguns autores, contar como mulher. O que é contar como mulher? Incrementar nos detalhes, especificar cada detalhe daquele lugar, que vai visualizar o ambiente e os envolvidos. O uso dos advérbios. O que é um advérbio, professora? Advérbio é tudo aquilo que vai dar uma sequência lógica ao texto. Vai destacar, por exemplo, olha só. Entenderam? Então, assim, você vai trabalhar. Eu vou destacar alguns para vocês, certo? Para que vocês entendam o que vem ser o advérbio. Tem um advérbio de lugar, quando você está contando a história que você fala aí, aqui, acolá, além, atrás, detrás, através. O de tempo, quando você está contando a história, se foi hoje que aconteceu, se foi ontem, anteontem, amanhã. De modo, você vai falar que estava bem, ou era mal, era assim, estava andando depressa, estava andando devagar.
quase assim, nesse estilo. Então, você vai trabalhar essa questão dos advérbios de intensidade. Quando você é bem intenso, você fala assim, eu estava muito feliz, estava muito alegre. E aí você começa. De dúvida, quando você fala, será? Talvez, não sei, porventura, provavelmente isso aconteceu, eventualmente isso aconteceu. Ou você vai afirmar o que aconteceu. Sim, eu estava lá, efetivamente, certamente, tenho certeza, realmente isso aconteceu. Ou então você vai falar, não, absolutamente nada, certo? Então, a gente precisa compreender. Agora, acompanhe comigo na tela aquelas perguntinhas mágicas, lembra? A estrutura é composta por questões que dão resposta às perguntas. Quando, onde, quem, o que, como e por que aconteceu. Repete comigo as perguntas? Vamos lá. Quando? Quando aconteceu a data. Aonde? O lugar. Quem? O protagonista. O que aconteceu? Um conflito. Como que aconteceu? E por que aconteceu? Então, nós vamos ler, vocês vão acompanhar comigo na tela a leitura de um outro relato. Fique atento para responder algumas questões depois da leitura. Então, vamos lá? Acompanhe comigo. Preparado? Nós vamos ler bem, eu vou ler bem compassado. E como eu falei para vocês, o relato oral, ele precisa que você fique mais atento, porque vai aguçar a sua audição, que você precisa ouvir os detalhes. Então, esse é um relato, olha só. Meu nome é Jean, eu vou falar um pouco da minha vida. Eu ajudo meu pai a cortar lenha. Eu tenho 9 anos e fui mordido por um cachorro. Quando eu crescer, quero ser goleiro. Quero ter uma esposa, ter filhos. Eu moro em Santa Cecília. Gosto dos animais e das plantas. Gosto da minha professora, ela explica bem e gosto de ler e escrever. Embaixo está o endereço certinho. Olha esse relato. E olha que tristeza. Vocês conseguiram imaginar? Primeiro, Jean não é um adulto. Ele fala, eu ajudo meu pai a cortar lenha. Viu que vida difícil? E às vezes vocês reclamam quando a mamãe pede para arrumar a cama, arrumar os brinquedos, né? 9 anos de idade. E olha os sonhos. Quando eu crescer, eu quero ser um goleiro. Então, assim, lembra quando eu falei para vocês que a gente inspira em vida de pessoas famosas? Certamente, ele admira algum goleiro de algum time. Mora em Santa Cecília, o local, aonde? O que ele gosta de fazer? Ó? Gosta de animais, de plantas, gosta da professora, que legal, olha, fantástico. Ela explica bem, gosta de ler e escrever. Então, agora, para não esquecer, quando vocês forem construir e produzir os relatos de vocês, lembra desse detalhe, tem que ser pessoal. É uma modalidade textual que apresenta o quê? Uma narração sobre um acontecimento teu, que marcou a tua vida. A menos que o antagonista também esteja ali, que você vai falar de algo que marcou a vida dele, mas que você tenha participado da história. Certo? E nós vamos voltar algumas perguntinhas do texto. Vamos lá, preparado? Qual era o nome da criança? Quem lembra? Lá no início ele fala, meu nome é Jean. Isso mesmo. Quando ele crescer, ele queria exercer qual a profissão? O que ele queria ser? Está logo lá no meio do texto, onde ele fala assim, ó, que todo dia ele ajuda o pai dele a cortar lenha, mas quando eu crescer, eu quero ser isso, a profissão, jogador, e especificamente goleiro. Qual o nome da cidade que ele mora? Estava logo lá depois que ele falava assim, ó, quando eu crescer, quero ser goleiro, quero ter uma esposa, ter filhos, e eu moro em Santa Cecília, a cidade onde ele mora. Então, agora preste atenção na tabela que nós vamos apresentar, vai estar no texto. Para que essa tabela? Vocês vão observar os dados que tem nessa tabela para produzir o seu primeiro relato pessoal. Combinado? Olha, acompanhe comigo nessa tabela. Tem 2 colunas. Na primeira coluna tem os dados que vocês vão responderem essa tabela e depois é que vão construir o texto. Primeiro, o nome. Viu que todo relato começa lá naquele começava, eu sou Gustavo. Nesse começa o quê? Eu sou Jean. Vai colocar. Aonde você mora? Vai colocar direitinho. E lembra de, nessa tabela, não precisa enriquecer os detalhes. Vai colocar só o lugar mesmo.
Um problema ou dificuldade que existe no lugar onde você mora. Falta água? Tem asfalto? Não tem asfalto? Como que é este lugar? De que você tem medo neste lugar que você mora? O que te traz medo? A outra questão que vocês vão observar, o que eu quero ser quando crescer? Já pensaram nisso? Pessoas de quem eu mais gosto. É importante quando você vai falar no seu relato de quem você mais gosta. Às vezes é da vovó, do vovô, da mamãe, do papai, de um irmão, de uma irmã. A minha brincadeira favorita. A gente guarda, mesmo quando a gente cresce, tem brincadeiras que marcam a vida da gente. Vocês podem não acreditar, eu era fera em queimada. Participava de torneios. E os sonhos? Que sonhos você tem? O que você quer ser? Que sonhos? Viajar para onde? Observou bem os detalhes dessa tabela? Então essa é uma das tarefas de casa que está lá na plataforma, que vocês vão preencher bem essas informações e depois vocês vão produzir o texto respondendo a todas as questões. Que questões, professora? Precisa ter o seu nome, o lugar onde está acontecendo para responder aquelas perguntas das plaquinhas, lembra que eu mostrei? Precisa responder quem é você, onde, quando, o que, por quê e como. Precisa estar respondendo todas essas questões. E importante, no relato você pode falar dos seus sentimentos, você pode falar assim que você gosta muito disso, você fica feliz quando seu pai ou a mamãe chega do trabalho, pode expressar o seu sentimento, é uma coisa sua. Pode usar uma linguagem espontânea, porém correta. Você não vai escrever o seu relato com erros feios, gritantes de português, né? Já pensou? Contar experiência e acontecimentos reais, coisas que você viveu, certo? E se quiser, cole algumas fotos, se tiver, a mamãe deixar, permitir, cole algumas fotos para que seu relato fique riquíssimo. E agora, como eu falei, na nossa segunda parte, nós vamos introduzir um pouquinho sobre segmentação. O que é segmentar um texto? É você escrever obedecendo às regras cultas, sabendo que precisa ter letras, sílabas, palavras, frases e formar o seu texto. Acompanhe comigo na tela esse pequeno texto que vai explicar direitinho. Palavras são pequenas unidades da língua em que um texto escrito são separadas por espaços em branco, por um sinal de pontuação. Os espaços em branco são úteis para facilitar a leitura de um texto, o que não acontece na fala, pois na fala nós já trabalhamos sobre isso, então na fala o que é? Eu dramatizo, de acordo com a entonação que eu vou dando pronunciar as frases. Lembra da aula sobre sinais de pontuação? Eu preciso na escrita usar os sinais, na fala eu vou entonar, eu falo, mas o que é isso? Isso, hein? O que você fez? Aí fala, eu gosto de chocolate. E aí vai entonando. Entenderam o que são palavras? São unidade de um texto e que precisam ser separadas. Mesmo quando fala rápido, assim como a professora Francisca Neri aqui. Eu falo rapidíssimo, imagina, quando estou aqui gravando para vocês, aí sempre falo assim, calma, fala mais lentamente. Por quê? Porque na voz, quando eu estou falando, você precisa entender quantas palavras tem. Por isso que eu preciso aprender a falar. Já ouviu alguém falar para você? Respira fundo, uma palavra de cada vez. Então, olha só. Vamos olhar rapidamente essa adivinha que está na tela. Consegue ler? O que tem de errado aí? Olha só, eu vou tentar ler como vocês. O que tem no meiodoma? Dá para entender se a gente lê assim? O que está faltando? Espaçamento. Eu preciso entender que cada palavra é uma unidade do texto. E eu preciso escrever separando, certo? Então, aí pergunta o que tem no meio do mar. O que tem no meio do mar? Claro que está falando da escrita. A letra A. É uma pena, gente, a nossa aula passa muito rápido aqui. Chegou ao fim e na aula de hoje nós relembramos o que era relato pessoal e começamos a estudar um pouquinho sobre segmentação do texto, para que vocês entendam que quando vai escrever você precisa separar. Cada palavra que você fala, você separa em seu espaço, deixando um pequenininho espaço em branco. Não é separar em sílabas.
separar as palavras, certo? Então, fique bem, façam as atividades, acompanhem as aulas. Se for preciso, veja novamente no canal do YouTube. Não tem acesso à internet, vai até a escola, peça ajuda, pegue o material impresso, faça todas as atividades. Espero que isso passe logo, para que nós possamos estar de volta presencialmente. E Francisquinha gosta de encerrar dando um beijo dela, né, Francisquinha? Então, fique bem. Logo, logo vamos estar de volta.